E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal do Magrini, Momento da Palavra. Bom, eu gostaria de comentar a respeito do Paulo e Silas na prisão. Você já leu essa história? Está lá no livro de Atos, a partir do capítulo 16, que é muito interessante porque eu participei um dia de um culto, e quem estava ministrando a palavra disse que Paulo e Silas estavam presos lá, né, por causa que eles estavam pregando o evangelho. Não que eles não estivessem presos por isso, mas aquela questão em específico não foi por causa disso. E eu achei interessante porque eu já tinha lido todo aquele texto, né? E a história por detrás disso é interessante, o que aconteceu. Porque Paulo e Silas, eles estavam indo para Filipos para pregar o evangelho, e quando eles chegaram naquela cidade, era uma colônia romana, e naquele momento eles estavam na beira do mar, e tinha uma mulher lá, que chamava Lídia, ela era vendedora de púrpura, e ela se converteu, foi batizada, e toda a sua família, e ela convidou eles para ir na casa deles. E quando eles estavam lá, uma jovem veio até eles, que ela tinha um espírito de adivinha. E ela ficava seguindo eles de longe, dizendo: esses homens pregam o evangelho, esses homens falam sobre o Deus Altíssimo. E Paulo, cara, ficou incomodado com aquela moça seguindo eles o tempo todo, né? Que ela era uma escrava. E ele foi e expulsou aquele espírito dela. Naquele momento, ela não conseguia mais adivinhar nada. E seus senhores, que eram os donos dela, viram que não poderiam ter mais lucro com ela, foram e reclamaram para os magistrados, dizendo: ó, esses caras aí estão causando tumulto aí, estão falando umas coisas aí que não convém nós fazermos, porque nós somos romanos e eles são judeus, e coisa e tal. Aí os magistrados foram, mandaram prendê-los, rasgaram as roupas deles, né? E na praça pública açoitaram eles e mandaram eles para a cadeia, né? E quando eles estavam presos, aí que aconteceu esse fato em si, que foi o terremoto, né? Deu o terremoto, eles estavam adorando a Deus, foi Deus que fez aquele terremoto, mas também Deus tinha um propósito ali naquela cadeia, que era salvar um dos carcereiros. E aquele carcereiro se converteu ao Deus Altíssimo, né? E ao amanhecer o dia, outro carcereiro foi lá para soltar eles. Aí Paulo também, outra vez, já estava de saco cheio, eu acho, com a situação, disse assim: ó, vocês nos prenderam, nos açoitaram em praça pública, sem sermos condenados, nós sendo cidadãos romanos. Eles não sabiam que eles eram romanos. Um cidadão romano não pode ser feito isso com eles, principalmente uma colônia romana. Aí ele falou assim: vai lá e diga aos magistrados que nos prenderam, para eles virem aqui e eles mesmos nos soltarem. Aí o carcereiro voltou lá e falou para os magistrados: olha, aqueles caras que a gente prendeu ontem, e nós açoitamos eles em praça pública, eles são cidadãos romanos. Aí eles ficaram com medo. Falou: nossa, agora nós infringimos a lei. Não podia ter feito isso com eles. Aí eles foram lá e tiraram eles da cadeia e pediram: ó, por favor, vão embora aí, vão embora. Não incomodem mais a gente aqui. Né? E eles ficaram com medo deles, por causa da atitude que eles mesmos tomaram. Você vê, uma pessoa... O dono daquela mulher foi lá e mentiu para eles, dizendo que eles eram judeus. Você vê, quase causaram você vê que um mentiroso, ele causa um problema tão grande na sociedade, que ele poderia ter causado problema para aqueles magistrados. Se Paulo fosse um cara assim, como se diz, um cara muito bem visto ali em Roma, ele poderia ter reclamado para alguém maior, para os superiores daqueles ali, e aqueles ali iam estar enrolados. Entendeu? Você vê o tanto que um mentiroso atrapalha a sociedade, cara. E naquele momento, Paulo e Silas voltaram ali para casa de Lídia, né? E confortaram eles, conversaram com eles, ficaram um tempo ali e depois eles foram embora. Mas o que eu acho interessante na palavra é que às vezes a gente também, quando a gente vai explicar ou coisa parecida, eu também estou sujeito a cometer erros, mas eu acho importante que a pessoa leia o contexto da história, leia tudo o que ela vai falar, para que ela possa explicar de uma forma mais simples possível, e para também não vai falar uma coisa que não tem nada a ver com o texto, né? Porque provavelmente às vezes acontece, mas é importante que a gente leia, conheça um pouco mais sobre a palavra de Deus, que eu acredito que seja o firme fundamento da verdade. Valeu? Essa aqui é uma história curta sobre a palavra de Deus, é um momento de descontração da palavra. Valeu? Não perca toda terça e sexta, no canal do Magrini e também na Casa de Oração. Tem um link abaixo na descrição. Um forte abraço.